Salve, galera do Futebol, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Hoje nós vamos falar de Brasileirão, mas do Brasileirão 2025 vamos falar pouco. Na verdade, nós vamos falar da origem do Brasileirão. Quando é que começou? Em 71, em 67, em 37, em 59? Hoje nós vamos destrinchar esse assunto com a presença de um convidado ilustre. Ele foi o criador da página Velho Futebol no Instagram, que hoje conta com quase 42 mil seguidores. Sem mais delongas, eu vou apresentar então o nosso convidado, Eduardo Capelari, Eduardo do Velho Futebol. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado pelo ilustre, né? Não é para tanto, mas estamos aí fazendo nosso trabalho aí da página do Velho Futebol, né? Uma página que eu criei no Instagram em 2017, então já estamos aí com praticamente 8 anos. A gente tinha a página no Facebook anteriormente, com conteúdo mais literal. Na verdade, quem tocava ela era meu irmão, e eu, no crescimento do Instagram, resolvi criar o Velho Futebol no Instagram, trazendo bastante conteúdo, muitas coisas que eu vivenciei acompanhando futebol ao longo da minha vida, e acho que foi um projeto legal que está crescendo e está dando certo. Tem bastante público ali na página. O assunto aqui vai ser Brasileirão. Várias abordagens do Brasileirão, tá? Acho que a gente pode começar com a foto 241, não falando dela, mas vamos partir dali, porque a gente não vai falar sobre coisas que todo mundo concorda. Então vamos deixar na manga esse aí, tá? Mas aqui o pessoal pode ver. Isso aqui é Sport Recife, campeão brasileiro de 87. Não vamos falar disso agora. Taça das bolinhas está na mão ali. Vamos, pode tirar a imagem, Arthur, porque essa aí é uma manchete para depois. E seguinte, Edu, até esta semana eu sempre pensei, sempre achei, sempre acreditei que o Brasileirão começou em 71 e ponto final, certo? O que tu tem a dizer sobre essa minha percepção? Então, sem ter já uma resposta inicial, vamos começar pelo início, como diz, né? Tá bom. Bom, primeiro a gente teve a Taça Brasil, né? Eu vou deixar por enquanto de lado um Campeonato Brasileiro de 1937, que foi há pouco tempo homologado como oficial, dado o título Atlético Mineiro, tranquilo. Foi uma competição nacional de qualquer forma. Mas em 1959 começa a Taça Brasil. Por quê? Com a necessidade do Brasil ter um campeão nacional do ano, claro, tem que ter o melhor time do Brasil no ano, e apontar um participante para a Taça Libertadores, né? Copa Libertadores, que começou a ser disputada em 1960. Então, em 1959, a gente tem o Bahia, campeão da Taça Brasil, num formato de campeonato que era mata-mata, o que causa grande rejeição, digamos assim, quando esse campeonato é considerado no brasileiro. Porém, é compreensível também pela época, pela dificuldade logística, um mundo muito menos globalizado, maior dificuldade de integração entre as cidades, que o campeonato fosse mais curto. Então, a Taça Brasil surge, de fato, como a competição nacional, a principal competição nacional do ano para apontar o campeão brasileiro. Então, ali Sim. temos ela criada em 59, e a Taça Brasil ela vai acontecer até 1968. Beleza, ela tem essas edições até 68. Tá, sempre com um formato parecido com a Copa do Brasil, criada em 89. Salvo engano, ela sempre foi mata-mata, e talvez em uma ou duas edições, eu não vou saber precisar, ela teve alguma coisa relativa a alguma chave, algum grupo, um triangular, alguma coisa nesse sentido, mas eu não tenho certeza sobre isso. Mas e relativamente todo mundo participava ou era um... Era um campeonato restrito, ele tinha os campeões estaduais, mas de poucos estados, né? Não era um campeonato democrático que conseguia reunir 23 estados. Na época, não sei exatamente quantos tinham. Naquela época, o Mato Grosso, por exemplo, era um só. Sim, não tinha mas a Tocantins, totalidade dos estados, Não era todos os estados que participavam, sim os principais. Claro, os times que foram campeões, todos eles sempre foram times grandes, assim, num patamar de Bahia para cima. O Bahia, como fundador Clube dos 13, também tem uma grande debate sobre o Bahia de fato ser um time grande ou não, mas um time médio para grande.
E os outros campeões da Taça Brasil foram Botafogo, Palmeiras, Santos e Cruzeiro. Se eu não estiver enganado, foram esses os campeões. Só que assim, a Taça Brasil, ela começa a encontrar um concorrente. O que acontece? Vamos voltar agora um pouco ali atrás, nos anos 50, quando a primeira competição interestadual que a gente tem é o torneio Rio-São Paulo. Estados mais próximos, uma logística mais favorável, eles já haviam sido disputado o Rio-São Paulo nos anos 30, mas de fato ele começa a fazer parte do calendário oficial a partir de 1950, de forma ininterrupta. Então, o que acontece? A gente começa a ter o Rio-São Paulo para apurar o campeão, nada mais do que o campeão do Rio-São Paulo, além dos campeonatos estaduais que as equipes dos 2 estados disputavam. Bom, quando chega em 1967, as federações do Rio e de São Paulo, elas decidem ampliar o Rio-São Paulo. Então, veja que curioso. O Robertão de 67, que é a Taça Roberto Gomes Pedrosa, que hoje é um brasileiro homologado e foi conquistado pelo Palmeiras, ela nada mais do que um Rio-São Paulo com convidados de fora dos 2 estados, que foram os times do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, os grandes, e na ocasião, a primeira edição 67, o Ferroviário do Paraná. Muitos brincam ainda, não, botaram o Paraná porque estava ali no meio do caminho. E o Ferroviário, para os que não sabem, ele é um time que originou o Colorado, ele teve uma fusão com Britânia, talvez com mais algum clube, ele virou o Colorado, ele já jogava no Dorival de Brito, a Vila Capanema, e depois, em 1989, ele acabou se tornando o Paraná Clube, que é o que a gente tem hoje. Então, assim, em 67, o campeonato ocorre com 15 times e 5 estados, que é São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná, e 15 equipes. Ele já é praticamente um campeonato brasileiro, ele já tem grupos, já tem chaveamentos, já tem bastante jogos, e ali por 2010, 2011, quando ocorreu a reunificação, ele foi considerado de fato um campeonato brasileiro, como assim a Taça Brasil. O que acontece com o Robertão? Ele gera um interesse do público, ele, digamos assim, que cai nas graças do povo, é um campeonato bem interessante. E em 1968, a CBD, a Confederação Brasileira da época, ela resolve organizar o Robertão. 67 foi organizado pelas federações Paulista e Carioca. Uhum. 68 entra a CBD e organiza o Robertão. Ela faz uma pequena ampliação, passa a ter 17 times e 7 estados. Então, a gente passa a ter já times do Nordeste. Ali, na época, eu lembro que disputava o Bahia, ora o Santa Cruz, ou o Náutico. Talvez o Sport, ainda sem os clubes do Ceará, se não me falha a memória. Mas ela tem ali 17 times e 7 estados em 68, 69 e 70. O que acontece nesse caso especial de 68? Ao passar a ser organizada pela CBD, a Taça Brasil começa a perder a importância. Porque os caras falam assim, o campeonato principal agora é o Robertão, que na verdade ainda passa a se chamar Taça de Prata, em 68. 68, 69 e 70, a Taça de Prata, mas ele ficou com o nome, pegou o nome de Robertão, ele acaba sendo chamado de Robertão de 67 a 70. Um outro fato bem curioso que ocorreu, que foi uma confusão que houve entre a CBD, parece que a Conmebol também, quanto à indicação do representante para a Libertadores de 69, que a gente tem ali a Taça Brasil e o Robertão, já organizado pela CBD. E só tinha um representante? Só tinha um representante. Então, o que acontece? Não tem uma decisão muito clara e também por problemas de calendário, o Brasil fica sem representante e não disputa a Taça Libertadores da América de 69 e a Taça de Libertadores de 70. Esses 2 anos não tem brasileiros. Tu falasse de 2 de representantes, na verdade ali já tinham 2. Nas primeiras edições, via Taça Brasil, só o campeão.
Sim. Ali em 67, por exemplo, o Palmeiras e o Náutico fazem a final da Taça Brasil e são representantes da Libertadores de 68. Tanto que o primeiro Robertão organizado pela Federação Paulista Carioca tem o Palmeiras campeão. É o famoso ano que o Palmeiras foi campeão brasileiro 2 vezes. Ele ganhou a Taça Brasil de 67, sendo o Náutico vice, foram para a Libertadores. E no Robertão, o Palmeiras foi campeão e o Internacional foi vice. Mas não classificava para a Libertadores. Porque era uma competição organizada por federações paulistas e carioca. Isso tudo 67. 67 para 68. Tá. Então a gente tem esse imbróglio de 69 e de 68 e 69, quanto a indicação de times para Libertadores, até que em 1970, que também é o ano do surgimento da revista Placar, que a gente tem aqui algumas edições, e já começa a ter a bola de prata, a confusão entre a CBF e a Conmebol é resolvida, e os campeões de 70, campeões e vice, Palmeiras e Fluminense, já jogam a Libertadores de 71, que daí já é pré-definido pelo Robertão, taça de prata, e no caso, a partir de 71, o famoso Campeonato Brasileiro, que eles determinaram que começaria em 71, que de fato nada mais é que um campeonato um pouco mais inchado, mas pensando bem, a gente tinha um campeonato de 17 times, passou para 20 times, a edição de 71. Então, e com maior representatividade estadual também. Sim, só fazendo já uma recapitulação aqui dessas várias informações que a gente está recebendo do Edu. Chegou em 71, agora, a história que por muitos e muitos anos foi tido pacificamente como o início do Campeonato Brasileiro, né? Só que eu estava pensando aqui, já conversamos isso também na preparação. Hoje é março de 2025. O brasileiro é por pontos corridos desde 2003. Ou seja, qual tu acha que é a idade que uma pessoa tem memórias de futebol, uma pessoa média? Só a média? Nós somos acima da média, seria isso? Por gostar mais? Por ser desesperado. Os menos fanáticos, digamos que a partir do que uns 12 anos, 13, 12, adolescência. Digamos 10, 11, assim, para ser capaz de lembrar de uma fórmula de disputa. De uma forma de disputa, mas Então, o cara, a última final de brasileiro até agora foi em 2002. O cara tem que ter nascido em 92. Ou seja, agora ele vai ter 30... Assim, com muita... 32, 33 para 30. Todo mundo que é abaixo dessa faixa etária não viu o brasileiro com a criatividade que existia nas fórmulas. E o formulismo, e a politicagem, e várias minúcias que a gente tem sobre esse assunto, né? Sim. Então, assim, começando por 1971, o campeonato já com 20 clubes consegue fazer 19 rodadas, de fato as equipes se enfrentam, mas já era peculiar na época, eles faziam divisões por grupo, tipo 2 chaves de 10 equipes em cada, ou talvez 4 chaves de 5. Isso aí é uma das 2 situações, eu não sei precisar. Sim. Mas de fato tinham as 19 rodadas e classificavam 12 equipes para a fase final. Um número um pouco grande, né? Sim. E essas 12 equipes jogavam 3 quadrangulares, e os 3 quadrangulares classificavam apenas o campeão de cada um, que foi Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo, para jogar um inusitado triangular final, uma fórmula que só ocorreu naquele ano. Sim. Até porque o triangular não deu muito certo, digamos assim, na medida que na segunda rodada o Botafogo já é eliminado do campeonato, e na última rodada o Atlético Mineiro é campeão sobre o Botafogo, porém o vice-campeão é o São Paulo, que tinha que torcer para o Botafogo atrapalhar a vida do Atlético. Então, estando eliminado o Botafogo. Estando eliminado. Então, só uma coisa, a gente vê o gol do Dario com o cruzamento do Humberto Ramos, Humberto Ramos, gol de cabeça da Maravilha. Todo mundo, final do Brasileiro 71. Não, é o jogo que decidiu. É o jogo que decidiu o título. Assim como temos em campeonatos de pontos corridos, naquela ocasião, tudo bem, era o jogo do primeiro, do campeão contra o terceiro colocado. Sim. Então, e era um triangular sem retorno, às vezes. Sem retorno. Esse aí, inclusive, sem retorno. Com um jogo em cada lugar e tiro curto, né? Como a gente disse. Sim. E teve uma outra peculiaridade também, que em 1971 eles tentaram
implantar uma classificação para a segunda fase através da renda dos clubes. Isso aí, de fato, veio ocorrer em outra edição que a gente já vai falar. Porém, começou a dar problema. Eles descobriram que os times estavam comprando ingressos e os próprios clubes compravam os ingressos e não tinham esses torcedores no estádio. Como, por exemplo, você pegar ali um jogo de 20 mil torcedores e quando abre o estádio tem 8 mil torcedores. Os ingressos foram comprados para computar a renda, para ajudar o clube a se classificar, mas eles, não, de fato, não eram torcedores. Peraí, mas era um critério de desempate ou que te dava ponto? Não, ele era tipo ele garantia, segurava uma vaga. Tinha uma vaga reservada para um time por essa situação. Tanto que, eu não vou pular porque a gente vai seguir uma ordem cronológica. Teve, de fato, um clube que classificou com uma campanha irrisória para a fase seguinte do Brasileiro por esse handicap do público. Então, assim, 71 já foi um campeonato ali com algumas coisas típicas do futebol brasileiro, né? Que sempre nortearam o nosso futebol, a bagunça, digamos assim, mas já dentro de um espírito de campeonato um pouco mais organizado, né? E com um número de clubes ideal que é o que a gente tem hoje, né? Apesar das andanças, né? Subiu, desceu, mas voltamos a esses 20. E o que tu tens ali, desculpa, só de 7-2 a 7-4, já subiu o número de times, né? Então, em 7-2 a gente tem 26 equipes, aumentaram um pouco mais o número de participantes. E em 73 a gente tem 40 equipes, daí já é o primeiro grande salto. Tem uma questão política muito importante para ser falada a respeito dessa situação. O Brasil, na época, tinha apenas 2 partidos políticos, que era a Arena, o Partido dos Militares, né, como a maioria sabe, e o MDB, que era a oposição, digamos, o partido socialista da época, ou seria o que a gente podia chamar de, na época, esquerda direita e esquerda. E até tinha um ditado que, na época, falava o seguinte: se a Arena vai mal, mais um time no Nacional. Se a Arena vai bem, outro time também. Então, assim, a CBD ela queria agraciar os estados e as federações colocando mais clubes. Alguns vão perguntar, mas a gente não vivia um período democrático? Mas não, a gente já... Naquela década a gente começava já a ter eleições de governador com voto, então tinha todo um interesse por trás disso de ser mais inclusivo e mais democrático. E, no caso... Os militares, né, que estavam no comando do poder do Brasil queriam, quanto mais times botar no brasileiro, para eles era melhor. Sim, era uma campanha indireta ali. O aumento era objetivo. A gente teve em 73 e 74, 40 equipes. E 75 tivemos 42 equipes também. Lembrando que em 74 ocorre o que eu havia falado. Quem puder pesquisar depois, o Fluminense, se não me engano, ele fica em 16º ali na classificação, no grupo dele, e classifica de fase pelo critério da arrecadação, o Fluminense. Então, ele classificou com uma campanha insatisfatória, mas teve um bom público, ou pelo menos uma boa compra de tickets, digamos assim. E outro fator também... que a CBD que ela implanta, a partir de 2 gols de diferença, ela atribui 3 pontos por vitória. Isso ocorreu em 74, 75 e 76, nessas 3 edições. Muito interessante. Ali 72 foi semifinal e final. Deixa eu só... Corrija-me se eu estiver errado. Tem aí? 73 quadrangular final de um turno e 74 idem. Isso. Então, 73 72 a final foi Palmeiras e Botafogo, se não me engano, Palmeiras campeão. 73, apesar de ser o quadrangular, eu acho que os deuses do futebol conspiraram a favor e teve, de fato, na última rodada, Palmeiras e São Paulo, que foram campeões e vice. Palmeiras campeão novamente, o bicampeonato do Palmeiras, que mudou de nome, né? Que na época era o primeiro e o segundo, tipo bi, hoje deu um salto nessa contagem. E 74 tivemos uma controversa edição com o Vasco sendo campeão contra o Cruzeiro
com o mando de campo sendo no Maracanã, quando na ocasião a melhor campanha era do Cruzeiro. Qual que era a O jogada que disso? aconteceu, né? Boa pergunta, hein? Eu vou ter que buscar isso uma pesquisa. Não sei exatamente o que houve que o Vasco conseguiu numa jogada política, isso que acho que nem o Eurico Miranda estava em campo, hein? Mas o Vasco conseguiu levar a final pro Maracanã. Essa final única ela persiste em 75, quando o Internacional conquista, com um grande time do Inter da década de 70, né? Conquista em 75 contra o Cruzeiro, 76 contra o Corinthians, tudo isso dentro do sistema de jogo único ainda nas finais. E ali, nessa época, a contagem subindo. 42 times em 75. A gente tem 42 em 75, 54 em 76, 62 em 77, vai aumentando, né? Sim. Tipo, os militares vão botando time, vão convidando times pequenos e vão fazendo o campeonato cada vez ter mais participantes. Em 78, temos uma quantia de 74 clubes. A edição que o campeão foi o Guarani, o vice o Palmeiras. Aí a gente tem outro fato peculiar, que é o primeiro e único até então campeão brasileiro de uma cidade do interior, que foi o Guarani em 78. Isso nunca ocorreu em nenhum dos formatos, em nenhuma das épocas. E esse campeonato de 78, em 79, a gente chega no mais numeroso de todos os campeonatos. E mais complicado também, com 94 participantes. Esse os caras arrebentaram. Importantíssima. Esse campeonato, assim, ele começa bem controverso. O que ocorre ali? Os times participantes, eles não entram todos na mesma fase. Eles começam com uma fase com 80 times e prevêem a entrada de 12 clubes na segunda fase, que são 6 times do Rio e 6 times de São Paulo. Então, ali, por exemplo, em 79, desses 80 clubes classificam 44 e se juntam com 12 clubes que são 6 de São Paulo e 6 do Rio. Ficando, me ajuda na contagem, com 56 times. Exatamente. Esses 56 times disputam 7 chaves de 8 times, classificando 2 times de cada chave. Temos, então, 14. Sim. E daí, na terceira fase, entra o Palmeiras e o Guarani, atual campeão e vice do Brasileiro de 78, para ficar 16 times e serem subdivididos em 4 chaves de 4, classificando o campeão de cada chave. Onde nós tivemos o Palmeiras, Curitiba, Inter e Vasco ganhando os seus grupos e fazendo a semifinal. E, consequentemente, a final Inter e Vasco, que culminou com o título do Inter, o tricampeonato. E aí vem mais um fato: o único título invicto do Campeonato Brasileiro até hoje foi o de Internacional em 79. Sobre o fato que acredito que seja o que a gente vai falar agora, foi o boicote dos clubes paulistas, Corinthians, São Paulo, Santos e Portuguesa. O que ocorreu ali? Então, os 6 que entraram não incluíam esses times. Não incluíam esses. Eles recusaram. Eles não queriam entrar na segunda fase, eles queriam entrar na terceira. Que quando foi o Palmeiras e o Guarani entraram. Na verdade não teria como eles entrar, mas eles não gostaram da inclusão do Palmeiras e do Guarani na terceira fase e que, de certa forma, por mais polêmica que seja, foi uma inclusão técnica do atual e vice-campeão. Inclusive, o Guarani ele cai fora nesse grupo, ele encerra o campeonato com 6 jogos só. Sim. Mas passando o Guarani de 79 de 6 partidas e nada mais. Eles queriam... O que acontecia na época era o seguinte: os campeonatos estaduais eram muito fortes e mais rentáveis, por incrível que pareça. Então, não que seriam mais importantes, eles tinham uma briga de calendário muito grande e a arrecadação, o público, qualquer um pode pesquisar, dos jogos do Campeonato Paulista, por exemplo, das equipes eram até maiores do que do brasileiro, do próprio Palmeiras e Guarani. Então, esses grandes de São Paulo, né? O Corinthians, São Paulo e Santos e a Portuguesa, no caso, boicotam a competição e não entram em campo. E assim o campeonato fica dessa maneira, com 94 times, né? Como a gente falou aqui,
80 times na primeira fase, 12 na segunda e mais 2 na terceira. Fechando 94 participantes. Que história, né? De qualquer forma, ficou em boas mãos, né? Sim. Acho que não há contestação e quem não quis participar teve seus motivos, mas não diminui nem invalida o campeonato e nem o campeão, né? Pelo menos eu vejo dessa maneira. Né? Certo, faz muito sentido. Então, 94 clubes. Estou enxergando bem que 80 diminuiu esse número? Exatamente. O que acontece em 80? Sai a CBD, entra a CBF, com a ideia de organizar um campeonato brasileiro com menos clubes e com a ideia de qualificar os participantes, ao invés de serem convidados e escolhidos aleatoriamente, ela começa a convidar os participantes de acordo com a campanha nos campeonatos estaduais. Sendo assim, então, ela cria a taça de ouro e a taça de prata. Então, assim, ela, teoricamente, tem ali os 44 clubes, mas ela tem... Na verdade, não é que seja exatamente 44 clubes. Ela tinha 40 clubes na taça de ouro e os 4 clubes são oriundos da taça de prata. Eles passavam para a segunda fase da taça de ouro. Então, ele tinha uma espécie de acesso no mesmo campeonato. Então, o brasileiro veio de 94 para 40. 40. Passou a se chamar Taça de Ouro ou já... Taça de Ouro e Taça de Prata. Ali, em 1980. Tá, e a Taça de Prata / segunda divisão foi antes da Taça de Ouro? Não, elas aconteciam, eram concomitantes, era no mesmo período. O que acontecia? A Taça de Prata, ela tinha chaves, ela era dividida em grupos e classificavam 4 times que entravam na segunda fase. Então, por exemplo, você pega ali 1980. A gente tem ali os 44 clubes, os 40 clubes. Se não me engano, na primeira edição eles foram divididos em 4 chaves de 10 times. Sim. Classificando, exatamente isso, classificando 7 times de cada grupo, o que totalizaria 28 times. Entram os 4 promovidos da Taça de Prata e ali temos 32. Só que um outro fato curioso é o seguinte, os melhores da Taça de Prata, eles eram promovidos para a Taça de Ouro no mesmo ano. E a Taça de Prata seguia com uma disputa entre os eliminados, entre aspas, que era tipo o segundo e o terceiro colocado ali de cada chave, para apurar o campeão da Taça de Prata, que de fato ficaram reconhecidos como campeão da segunda divisão daquele ano. E não tinha nenhuma garantia para jogar a primeira divisão do ano seguinte. Esquece isso porque a primeira divisão era sempre a Taça de Ouro, sempre composta pelos estaduais. Então a gente teve ali esse modelo em 1980, Taça de Ouro e Taça de Prata, 80, 81, 82 e 83, nesse mesmo formato. 81 a gente teve mesmos 40 clubes jogando as mesmas 4 chaves de 10. Em 82 é um pouco diferente, que daí eu até acredito que tenha sido por ser ano de Copa do Mundo e ter que encurtar um pouco o campeonato, ao invés dos 4 grupos de 10, eles fazem 8 grupos de 5. Então, como é que classificava 7 antes? Eles classificam 3 de cada grupo, dá 24, e o quarto colocado desses 8 grupos jogam uma repescagem, um mata-mata entre eles ali para classificar mais 4, para chegar a 28, e mais os 4 da Taça de Prata chegar a 32. O negócio era formar os 32. Então, o cara que vem da Taça de Prata, número 1, ele não pode ser campeão da Taça de Prata porque ele sai antes do fim dela. O que vem para ser campeão da Taça de Prata, ele tem que, entre aspas, fracassar na missão de passar para a Taça de Ouro. Tá, e o cara que, por algum mérito ali estadual, entrou na Taça de Ouro e cai fora, ele fica pior colocado do que um cara que veio da segunda divisão. Sim, de fato, sim. Por exemplo, temos até um caso aqui, posso falar um caso sobre uma equipe grande, talvez tenha sido o time oriundo da Taça de Prata que foi mais longe, que foi o caso do Corinthians, que jogou em 82 a Taça de Prata. Porque tinha ido mal no estadual de 81. Ido mal no estadual de 81, exatamente. Estadual que foi decidido entre São Paulo e Ponte Preta. São Paulo campeão, Corinthians vivia uma má fase, provavelmente alguma crise financeira. O time fez uma campanha aquém
Inclusive o Palmeiras, acredito que tenha disputado também essa Taça de Prata. Mas o Corinthians, ele se classificou. Em 82, ele fez um time forte, que é o time da democracia, que tinha Sócrates, Casagrande, Zenon, Birubiru, Vladimir. E ele foi até a semifinal de 82, chegando pela Taça de Prata, foi eliminado pelo Grêmio. Na outro lado da semifinal, o Flamengo eliminou o Guarani e a final foi Flamengo e Grêmio. Tivemos ali, só abrindo um parênteses, nesse período, o Careca do Guarani se lesionando, infelizmente, e não podendo jogar a Copa do Mundo de 82. Foi no Brasileiro. Seria o titular, foi no Brasileiro, jogando pelo Guarani. E tivemos também outro fato polêmico, que tivemos muitas polêmicas, né? Mas a final de 82, ela causa alguma certa reclamação e com razão dos gremistas até hoje, né? Por um lance em que o Andrade tira a bola com as mãos, né? E como o juiz não viu, né? Não foi marcado pênalti e na ocasião o Flamengo foi campeão aqui em Porto Alegre contra o Grêmio. Essa aí é muito flagrante, aquele jogo de vôlei ali, né? Valeu pela vaga na Libertadores para o Grêmio, né? Teve grande valor essa vaga para o Grêmio, que acabou aproveitando em 83 para levar a Libertadores, mas o brasileiro não conseguiu levar. Só para complementar esse formato de taça de ouro e taça de prata, em 84, de fato, eles criam um campeonato, a taça de ouro de 84, ela é jogada também vamos confirmar 40, aqui, né? Pelos 40 clubes, exatamente. Só que vejam bem, ali já começa a ser um pouco diferente o formato. Esses 80 clubes, eles tornam-se 28 clubes. Eles são os mesmos classificados, em média, de 70% de classificados, que seriam 7 por cada grupo de 10, ou 3,5 em cada grupo de 5. E com 28 clubes, eles jogam 7 chaves de 4 e classificam 2 de cada grupo, ficam 14 times. O que acontece ali? Um desses grupos classifica o terceiro colocado, tipo um índice técnico, que é o Operário do Mato Grosso do Sul, ficando 15 times, e o 16º elemento ali, a exemplo da Taça de Prata, é o campeão da segunda divisão, só que daí é uma taça chamada Taça CBF, que foi a segunda divisão da época, que foi jogada toda ela em mata-mata. Ela teve 32 equipes, então são 5 fases. A final foi Uberlândia e Remo. O Uberlândia ganha esse título, é o campeão da Série B de 84 e já ingressa entre os 16 principais de 84 nas 4 chaves de 4 times. Na Uma fase espécie final. de terceira fase. Isso, ele já pula ali para a terceira fase. Sim. É um atalho maior ainda do que a gente viu ali nos outros anos. E daí, de fato, curioso é que ele é o campeão da Série B, taça da CBF, ele é o campeão da Série B e o Uberlândia e o Remo, a CBF, de fato, ela qualifica as duas equipes para a Série A de 85, Uberlândia e Remo, porém o Uberlândia já com um plus de jogar a fase final do Campeonato Brasileiro, que é a terceira fase, 4 quadrangulares, inclusive o Uberlândia joga no grupo do Vasco, que seria uma das equipes finalistas, perdendo a final para o Fluminense. Tá, então... Entendeu essa... Sim, eu só vou tentar recapitular. Teve a primeira divisão em 84, os 40 lá se jogaram e ficaram 28. Tanto que se tu vê, tu fez uma pesquisa aí que eu nem vi, né? Quantos participantes tu tem em 84? Tu tem o número de 41 aí? Eu tenho 40 mais Uberlândia. Exatamente, foram 41, porque de fato o Uberlândia jogou a fase final do Brasileiro, podia ter sido campeão brasileiro da Série B e da Série A em 84. Né? Dificilmente aconteceria isso pela questão técnica da equipe, mas ele tinha essa possibilidade. Então, ali em 84, tivemos esse sistema e em 1900... Aí, 84, depois foi quartas de final, né? Para definir foi lá... 4 chaves de 4 equipes, classificaram 2 de cada grupo. Tivemos as quartas de final em mata-mata, semifinal,
boas semifinais. Tivemos ali tivemos jogos bons ali nas quartas de final. Também um fato acho que é relevante falar que o Flamengo lutava pelo tricampeonato, atual campeão de 8-2, 8-3. Foi eliminado pelo Corinthians após vencer 2-0 numa virada de 4-1. E já na semifinal, o Fluminense elimina o Corinthians e vai à final contra o Vasco, que eliminou o Grêmio. O Grêmio ali sempre presente também nesse início dos anos 80, o Grêmio com boas participações. Sim. A final ali é Fluminense e Vasco, que passam a ser os representantes também da Brasileiros da Libertadores, obviamente. E essa final tem um caso também que a gente pode verificar, o nosso público pode também pesquisar. Se não me engano, pelo menos em finais, na primeira vez, as duas equipes entram com patrocínio do Banco Nacional. As duas equipes entram com esse patrocínio. Vasco e Fluminense, em 2 jogos no Maracanã. O Flu, grande clube na época também, vinha ganhando o Campeonato Carioca e conquista o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Com o Carlos Alberto Parreira. Carlos Alberto Parreira e o casal 20, Washington e Assis, Branco, Romerito, Branco, Ricardo, Vica, Aldo, Ricardo Gomes, Paulo Vitor, Delei. Um grande time. Massa, né? Paulinho, Carioca. Jogou no Corinthians depois, né? Acredito que sim também. Em 85 faz o gol do polêmico título carioca, o gol de falta que dá virada do triangular final e no último minuto tem aquele pênalti que não dão pro Bangu. Do Marinho, né? Aquela confusão toda. Então, assim, o Fluminense é um grande time também no início dos anos 80, assim como o Flamengo, Grêmio, Vasco. Corinthians teve esse momento em 81, mas teve esse depois... momento como um clube, digamos assim, que morria na praia ali nas competições nacionais. Ele não chegou ali não chegou a decidir de fato, mas foi semifinalista em 8-2 e 8-4 e formou um baita time no papel para 85 que não vingou, né? Então deixa eu só fazer uma pausa preparatória aqui. 84, então, Taça CBF, Popular Segunda Divisão, classificando o seu campeão para jogar o Brasileirão. Está um pouquinho diferente de 83. Aí, tudo bem. Será que é suficiente essa criatividade, por assim dizer, do campeonato? Um pouquinho assim de bagunça. O que nos espera em 85?